Celebramos em nome de Jesus, amém? Efésios 2:19, todos os irmãos acharam? Efésios 2:19. Vamos ler a partir do 14. Efésios 2:14. Todos acharam, amém? Porque ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que de dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela toda inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, a qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje uma reflexão. Eu acho que eu até vou deixar isso daqui de lado, que fica mais fácil assim. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje uma palavra dentro daquilo que a gente começou a conversar no sábado passado. No sábado passado nós edificamos algumas referências para construirmos, em fé e em convicção, alguns fundamentos daquilo que eu creio, que cremos, que é uma palavra de Deus para a sua igreja nesses dias, que tem a ver com essa consciência de comunhão, essa consciência de família. Por isso que o tema da nossa reflexão nesses dias tem sido servir a Deus servindo aos irmãos. Porque de modo muito específico ao longo da revelação bíblica é indissociável a relação com Deus e a relação com os irmãos. O texto de primeira carta de João vai nos deixar claro que é impossível amar a Deus sem amar aos irmãos. João chega a nos dizer que é um paradoxo dizer que amamos a Deus que não vemos, se não amarmos o irmão que vemos. Então é um paradoxo, não há como dizer que amamos esse Deus que não vemos, se aquilo que vemos não é alvo do nosso amor. Por isso que o Evangelho não é apenas uma relação vertical com Deus, mas sempre a partir dessa relação vertical com Deus, uma ressignificação da nossa relação horizontal uns com os outros. Por isso que a cruz é uma imagem muito interessante para nós pensarmos o próprio plano redentivo. Ela é uma linha na vertical com um cruzamento com uma linha na horizontal. Essa própria imagem, essa própria metáfora que a cruz traduz como esse encontro entre o que é celestial e o que é terreno, um ponto de encontro, reflete aquilo que nós entendemos ser o Evangelho. Então o Evangelho é esse movimento pelo qual Deus tem nos encontrado, e nós nos encontramos com Ele, nessa verticalidade, mas nos encontramos uns com os outros nessa horizontalidade. Então o Evangelho modifica radicalmente a forma como eu me relaciono. As minhas relações, inevitavelmente, terão que ser transformadas a partir do dado momento que eu conheço a Deus. Não há como conhecer a Deus e não ser modificado no âmbito das suas relações. Seja a sua relação com Ele, seja a sua relação com o outro. Porque o outro faz parte do plano redentivo de Deus. Assim como eu faço parte do plano redentivo de Deus. Então é indissociável servir a Deus sem servir os irmãos. Porque preste atenção, se nós nutrimos apenas uma fé, se nós nutrimos apenas uma espiritualidade que nos faça servir a Deus sem servir ao outro, o que nós teremos é uma religiosidade. A religiosidade é essa experiência aonde eu me relaciono com o divino, mas isso não transforma a minha vida. Isso não difere a minha vida. Isso não ressignifica a minha vida. Religiosidade é como eu me relaciono com o meu divino,
E muitas vezes essa relação com o divino está firmada ou no interesse ou na vontade. E aí então eu me relaciono com esse divino ou porque eu tenho que satisfazer um interesse ou eu tenho que contemplar uma vontade. Porque é assim que o homem se relaciona com o divino. Ele busca o divino por quê, irmãos? Por que que um homem busca o divino sem nenhum senso de revelação do Evangelho? Porque ele tem uma necessidade. E ele vê no divino a forma como as suas necessidades serão contempladas e as suas vontades serão satisfeitas. A relação estritamente religiosa de um homem sem nenhuma consciência do Evangelho é um homem que busca o divino. E aqui eu não estou dizendo do divino enquanto o divino Deus. É o divino que cada um cria. Para satisfazer a sua vontade ou contemplar o seu interesse. Para que isso fique assim um pouco mais consciente para nós, eu estava dando aula na Jocum essa semana, e eu estava compartilhando com os alunos a seguinte ideia, só para a gente ser pedagógico. Muitas vezes, se a gente sentar hoje, aqui e agora, e alguém dissesse para nós, veja Mateus, depois do culto, Deus, Todo-Poderoso, vai te atender por durante 30 minutos. Deus, assim. Ele vai falar com você assim, factivelmente. Você não vai ter dúvida. Ele vai falar com você. E supondo que esse anjo que viesse me sinalizar a respeito de Deus, me desse uma folha em branco e uma caneta, a mim e a você. A pergunta que eu te faço é, se nós soubéssemos que iríamos encontrar com o divino hoje, de modo factível, e nós tivéssemos nas nossas mãos uma folha em branco e uma caneta, o que você faria com essa folha? Vamos ser sinceros? Nós escreveríamos ali as coisas que a gente precisa resolver com ele, já que nós vamos ter uma oportunidade única de um encontro factível com aquele que pode resolver todas as nossas demandas. Porque vamos ser sinceros, irmãos, todos nós aqui temos o plano para a vida boa, ou não temos? Todos nós que estamos aqui sabemos como a vida poderia ser boa. Peguei um Uber numa época, em 30 minutos ele falou como consertava o Brasil. Gente, um homem brutal desse, em 30 minutos ele explicou para mim como consertar o Brasil. Tira o fulano, coloca o ciclano, vem fulano para lá, traz Beltrano para cá. Em 30 minutos ele consertava, porque no fundo, irmãos, nós temos esse senso de saber como a vida deveria ser. Mas a gente sabe, mas não pode. E Deus que pode, parece que não. Porque se ele soubesse, ele não estaria me entregando as batalhas que eu tenho que enfrentar. Não, Deus podia arrumar um pai melhor para mim. Não, Deus podia arrumar uma mãe melhor. Não, Deus podia arrumar uns irmãos melhor para mim. Não, Deus podia arrumar uma esposa. Não, Deus podia arrumar uma esposa. Não, Deus podia melhorar os filhos. Não, Ele tem todo o poder, gente. Custava Ele usar um pouquinho mais do poder dele e consertar esses irmãos que eu tenho que andar junto? Não, para pensar um negócio desse, hein? Não, já que Ele ia me dar esses irmãos, por que Ele não consertou um pouquinho mais não? Deixou mais ajeitadinho, mais arrumado, mais aprumado, uma coisa mais bem resolvida, gente mais bem resolvida. Tanta gente canseira, parece que a gente sai de uma canseira, encontra outra canseira. Meu Deus do céu, velho. Eu participei de um culto que o irmão do meu lado, era mais pentecostal, levantou a mão para cima e falou, Senhor, se o Senhor tirar o fulano do departamento e trazer o ciclano para cá, ou me levar para lá, vai dar tudo certo. A minha pergunta é quem era Deus naquela oração? Porque às vezes, irmão, nós temos o senso de pensar que nós sabemos a vida como ela deveria ser, mas a gente que sabe não pode, e parece que Deus que pode, não sabe. E aí a gente se relaciona com Deus pelo quê? Pela satisfação da vontade ou contemplação do interesse. Aí a gente desconfia que Deus gosta de algumas coisas. Preste atenção no que eu vou dizer para você entender claramente o que eu estou querendo dizer e não interpretar isso errado. Eu não estou falando contra oração, culto e busca a Deus, ok? Eu estou falando sobre o coração do homem. Eu não estou falando sobre a oração e sobre a busca. Eu estou falando sobre o coração do homem. É sobre onde está o nosso coração. Aí a gente que sabe, mas não pode, descobre que Deus gosta de oração. Então a gente agarra todo mundo junto para orar. Para ver se no final da oração Deus não converte o coração dele a nós, ué.
Preste atenção, a nossa oração é para Deus resolver a nossa vida de acordo com a nossa perspectiva, ou a nossa oração é para que a gente conheça definitivamente a sua vontade? Então eu disse para os irmãos lá na Jocum, às vezes eu tenho a impressão que o único não convertido do culto é Deus, mas daí como a gente sabe, mas não pode, Deus parece que pode, mas não sabe, a gente reúne, garra todo mundo, canta, ora, canta, ora, canta, ora, para ver se no final do culto Deus não olha de cima e diz, nossa, hoje foi bom mesmo, hein? Não, esse culto hoje foi sensacional. Não, você viu aquele soprano? Não, você viu aquele soprano? Você viu como eles cantaram bonitinho? Não, você viu como estava ajeitadinha a pregação do menino lá? Não, arrepiei. Não, ô Miguel, desce lá, resolve a vida. Entrega para ele a mulher que ele está precisando. Entrega para ele o esposo que ele está precisando. Entrega os filhos que ele está precisando. Entrega a igreja que ele está precisando. Entrega para ele lá, não, porque eu arrepiei aqui. Não, para pensar, ué. Está achando que isso é brincadeira, irmão? Isso movimenta muito culto em muito lugar. Porque a relação com o divino está mais baseada na contemplação da vontade e na satisfação do interesse. Então, para relacionar com o divino, eu não preciso ter revelação do Evangelho. E muitas vezes nós estamos fazendo a nossa relação com Deus a forma de garantir aquilo que nós desejamos. E não entramos com ousadia naquilo que Deus quer. Aquilo que Deus... tem testemunho hoje na congregação. Por isso, preste atenção no que eu vou te dizer. Jesus não veio nos revelar apenas sobre uma divindade. Jesus veio nos revelar acerca da paternidade de Deus. Por isso, o verso de número 18 de Gálatas 2 diz, porque por ele ambos temos acesso ao Pai. Efésios 2, 18. Falei Gálatas? É que a página aqui foi Gálatas. Efésios 2, 18. Porque por ele quem? Jesus, temos acesso a quem? Ao Pai. Jesus diz em João 14, 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai, se não for por mim. Então Jesus não é simplesmente um caminho para um Deus, Jesus é o caminho para o Pai. Pastor, mas o nosso Deus não é Pai? Ou o Pai não é Deus? Não, o nosso Deus é Pai. Então o que Jesus veio revelar? Que o Deus que havíamos conhecido, poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, também é Pai. Então a revelação do Evangelho não é apenas sobre um Deus, a revelação do Evangelho é nos dizer, esse Deus que já conhecíamos na antiga aliança, é Pai de filhos. Jesus veio nos revelar a paternidade do Pai. Por isso que Jesus é o Filho, porque apenas um filho pode revelar um Pai. Nós conhecíamos Deus no seu poder, e Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Nós cremos nos atributos de Deus, contudo o Evangelho é a condução da revelação, para que agora nós não conheçamos Deus apenas no limite da divindade, mas que agora a gente entre com ousadia na consciência da paternidade. Preste atenção, se você entra numa casa e está na sala da casa, te faço uma pergunta, você está na casa? Se você entra numa casa e está na sala, você está na casa? Sim ou não? Contudo, a sala reduz o todo da casa? Não. E se eu perguntar para você, a sala é o lugar mais intimista da casa? Sim ou não? Sala é casa? Sim. Sala é o lugar mais íntimo? Então, quando nós falamos da revelação de Deus como Deus, Deus é Deus? Sim. Mas Jesus nos levou para onde? Para o quarto. Porque quando entrares no teu quarto, fala com o teu Pai.
e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então, no lugar mais íntimo da revelação, nós não encontramos apenas um Deus, nós encontramos um Pai. Por isso que Jesus veio nos mostrar o Pai. Jesus veio nos dizer: está vendo esse Deus poderoso? Está vendo esse Deus onisciente, onipresente, onipotente? Está vendo esse Deus de milagres, sinais e maravilhas? Eu venho hoje mostrar a vocês que esse Deus, que é poderoso, Ele é Pai. E que o ser de Deus, a revelação plena do ser de Deus, é que Ele é Pai. Então o poder de Deus não reduz o seu ser. Aliás, Deus é um Pai que está usando o seu poder de Deus para cumprir com a sua vontade de Pai. O poder de Deus está a serviço da sua paternidade. E Deus está utilizando o seu poder no cumprimento do seu desejo paterno. Por isso que a maior revelação de Deus, ao longo das Escrituras, se deu aonde, irmãos? A revelação na cruz de Cristo. E a cruz é um sinal de poder? A cruz é um sinal de poder? A cruz é um sinal de amor. Na cruz nós não conhecemos um Deus poderoso, na cruz nós conhecemos um Pai de amor. Pastor, mas uma coisa está contra a outra? Não, pense numa linha sucessiva. Nós entramos na sala e conhecemos Deus no seu poder, mas Jesus foi nos conduzindo para um lugar mais íntimo, e nesse lugar mais íntimo nós conhecemos o Pai. Jesus está nos dizendo: veja, esse Deus poderoso que nós conhecemos, agora eu trago uma revelação mais clara de quem Ele é. Ele é Pai, Ele ama. E para que vocês entendam que Ele ama, eu vou começar sim, operando sinais, milagres e maravilhas. Eu vou começar multiplicando pães, mas ao final da minha vida, eu vou conduzir vocês para um lugar, onde não é apenas sobre um pão multiplicado, é sobre um pão repartido. Preste atenção. Na multiplicação dos pães, nós conhecemos o quanto Deus podia. Mas na partilha do pão, nós conhecemos quem Deus é. Porque os olhos do nosso entendimento não foram redimidos quando nós comemos do pão da multiplicação. Os olhos do nosso entendimento foram iluminados quando nós tomamos o pão da comunhão. E sabe o que Jesus não fez para partir do pão da comunhão? Milagre. Era isso que todo mundo olhando para Ele na cruz dizia: por que você não usa o seu poder de Deus e sai daí? Por que você não usa o seu poder de Deus e desce dessa cruz? Você imaginou que aqueles pés que andaram sobre as águas estão agora crucifixados na cruz? Você imaginou que aquelas mãos que levantaram paralíticos, que limparam leprosos, que limparam os olhos de cegos, que ressuscitaram os mortos, aquelas mesmas mãos que curaram tantas pessoas, agora está crucifixada numa cruz? Por que a cruz é loucura, irmão? Porque ela inverte toda a nossa lógica. Porque o que você espera de um homem que cura, de um homem que anda sobre as águas? O que a gente poderia esperar desse homem? É que ele seria imbatível, super poderoso. Qual era o imaginário de Pedro, irmão, sobre Jesus? Por que Pedro teve tanta dificuldade, quando Jesus falou: eu vou morrer, acreditar que ele iria morrer? Como é que esse homem que ressuscita os mortos vai morrer? Como é que esse homem que opera tantos sinais e maravilhas vai morrer? Por que Pedro se recusou a aceitar a cruz de Cristo? Porque a cruz de Jesus invertia toda a lógica. Olha, mas Ele não é o Deus poderoso? Não é. Qual era a blasfêmia que Jesus escutou na cruz? Você não era o Filho de Deus? Por que você não desce aí? É porque eles não entenderam que o Filho de Deus não veio para revelar o quanto Deus era poderoso. O Filho de Deus veio revelar o quanto Deus é amoroso. E o quanto esse Deus amoroso é Pai.
Por isso que a definição de Deus nas Escrituras, segundo a carta de João, é que Deus é amor. Isso é a definição acerca do ser de Deus. Você quer saber quem Deus é? Ele é amor. E o amor aponta para a sua paternidade. Por isso, irmãos, existem duas frases enigmáticas na crucificação de Jesus. Jesus está crucifixado na cruz. Aquele mesmo homem que curou, libertou, aquele mesmo homem que operou sinais e maravilhas, agora está pendurado numa cruz. E dentro dessa experiência de cruz, existem duas frases de Jesus. Deus meu, por que me abandonaste? Mas é também nessa mesma cruz que Jesus vai dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quem olha para a cruz de Cristo, presta atenção nisso, quem olha para a cruz de Cristo vai entender que a gente precisa ultrapassar o limite do divino para conhecer o paterno. E se nós tivermos a nossa relação com Deus apenas no limite daquilo que Deus pode, e não entrarmos com ousadia naquilo que Deus é, nós vamos ser religiosos, mas não filhos. Porque o desafio do Evangelho não é um milagre para contar. Porque se Deus resolvesse todos os nossos problemas, nós saberíamos o quanto Ele pode. Mas porque Deus não resolve todos os nossos problemas, nós descobrimos quem Ele é. Ainda que isso seja tensão, desafio. Exatamente porque Deus não resolve com o seu poder, que nós podemos ser conduzidos à revelação da sua natureza. Você já percebeu que todas as vezes que nós temos uma relação difícil com um irmão, quem é que a gente convoca para ficar no meio da relação? Deus. Supondo que eu tenha um desafio relacional com meu irmão imaginário, tá, irmão? Meu irmão imaginário, chamado Felisberto. Eu tenho um desafio, ele é tenso, ele é canseira, ele me desafia. O Felisberto me desafia. Aí o que eu vou fazer? Eu vou falar com Deus a respeito do Felisberto. E o que eu vou chamar da parte de Deus para a vida do Felisberto? Transforma ele aí. Não é assim? Quando a gente está numa relação difícil, a gente vai falar com Deus a respeito do irmão para que Deus faça o quê? Transforme o irmão. Então a gente fala para Deus: usa o seu poder de Deus e transforma o Felisberto, porque eu não estou aguentando mais não. Pensa num cara canseira, desocupado, à toa. Então toda relação difícil a gente chama a Deus para resolver. Agora preste atenção, todas as vezes que nós chamamos Deus para resolver o Felisberto, quem é que não vai ser transformado? Eu, porque se Deus resolve o Felisberto, quem não precisa de transformação? Então, se Deus entregar para mim o irmão que eu mereço, eu não torno para ele a referência de quem eu sou. Então, ao invés de eu buscar um Deus para resolver o Felisberto, que tal eu encontrar um pai, para descobrir no pai a forma de revelar o paterno para o Felisberto? Então veja como nós precisamos transicionar de um lugar para o outro, e encontrarmos com quem, irmãos? Com o Pai. Por isso que um dos discursos últimos de Jesus é o quê? 6 de João. Jesus vai traduzir esse discurso, eu vou sintetizar ele aqui para você. Quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue não tem vida em si mesmo. Então a gente começou comendo do pão da multiplicação, mas Jesus foi nos conduzindo ao lugar que nós temos que comer a sua carne, ou seja, participar da sua vida.
E qual foi a vida de Jesus, irmão? O que Jesus não fez ao longo da sua vida? O que é que Jesus não fez ao longo da sua vida, irmão? O que Jesus não fez? A vontade dele. E não se salvou de nós, os canseiros, mas se entregou plenamente em favor dos irmãos. E por que Jesus se entregou em favor dos irmãos? Porque ele conhecia o Pai. Porque imediatamente, quando eu conheço o Pai, eu conheço o que está no coração do Pai. E o que é que está no coração do Pai, irmãos? O que é que está no coração do Pai? Verso de número 19, assim já não sois estrangeiros, Efésios, mesmo Efésios 2, 19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois, e sois família de Deus. Então o que é que está no coração do Pai? Então o verso número 18 diz, porque por meio dele temos acesso ao Pai. E o que é que está no coração do Pai, irmão? Sua família. O que imediatamente, quando eu conheço o Pai, eu vou conhecer a partir do Pai? O que está no coração dele? A minha família. A minha família. Veja o que Paulo diz em Efésios 3,14. Efésios 6,14, falando ainda sobre isso, Efésios 3,14, por causa disso me põe de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome. Então, Paulo está dizendo, quando eu me dobro diante do Pai, eu tomo o nome da consciência, eu tomo a consciência de família. E é isso que a religiosidade não nos permite. Porque a religiosidade nos ensina a se ajoelhar diante de um Deus, mas não nos ensina a se ajoelhar diante de um Pai. Um religioso se ajoelha diante de um Deus para falar de si. Um filho se ajoelha diante do pai para falar da sua família. Eu vou repetir. Um religioso se ajoelha diante de Deus para falar de si. Um filho se ajoelha diante do pai para falar da sua família. As pessoas no mundo hoje, irmão, têm dificuldade de se ajoelhar diante de um Deus. As pessoas têm dificuldade hoje de se ajoelhar diante de um Deus. Elas fazem penitência, elas caminham de joelho. A preocupação é se ajoelhar diante de Deus, eles andam quilômetros de joelho. Mas o Evangelho não é apenas sobre se ajoelhar diante de um Deus, o Evangelho é sobre se ajoelhar diante de um Pai. Mas Ele é Deus, pastor? É, mas a essência deste Deus é paterna. E agora eu tomo a consciência de família, porque o que imediatamente vai acontecer comigo, quando eu conhecer o Pai, é conhecer a consciência da família. O que Jesus disse para Pedro, irmão? Quando você se converter, cuida dos teus irmãos. Então, qual que seria um testemunho factível de alguém que se converteu? Qual seria um testemunho factível de alguém que se converteu? A sua consciência de família. A sua consciência de família. Ah, pastor, eu sei que alguém se converteu porque ele mudou o comportamento dele. Às vezes ele mudou o comportamento dele por medo. Quanta gente não deixou uma prática errada e foi para a prática certa porque tem medo? Medo do inferno, medo das consequências. Uma vez eu encontrei uma pessoa que disse, pastor, eu vim aqui confessar o meu pecado,
porque assim eu estou pecando, mas se eu não confessar, o encardido pode vir atormentar a minha vida. Eu vou falar um negócio para você, irmão. Se você tirar o medo da religião, ela não sobrevive, não. Se as pessoas, preste atenção no que eu vou dizer, se as pessoas entendessem que não haveria inferno, nem condenação eterna, nem comprometimento, muita gente não seguiria Jesus. O tanto é que quando a pessoa assim está fora da comunhão, quando ela começa a ficar meio atribulada, o que ela diz? Eu tenho que voltar para onde? Por quê? Porque o trem desandou. Então, mudança de comportamento é um testemunho claro de transformação de vida? Talvez a razão não seja a mais coerente. Qual é o testemunho claro de alguém que está em Cristo, nasceu de novo? O seu cuidado com a família. Quando você se converter, Pedro, você vai e cuida dos seus irmãos. Agora preste atenção, que Jesus disse isso para Pedro, depois que ele caminhou com ele 3 anos e meio. Não, para pensar nisso. Jesus anda com Pedro 3 anos e meio. E quando Jesus vai buscar ele lá na segunda pesca que não deu certo, em 21 de João, Jesus vai olhar para Pedro e dizer assim: quando você se converter, você fala, não pode, esse cara estava andando com Jesus e não se converteu? Mas ele estava andando com Jesus pelo quê? Não posso dizer, não sei. Mas Jesus deu uma referência: quando você se converter, você vai e cuida dos seus irmãos. E qual que foi sempre o grande desafio de Pedro, irmão? Pedro tinha desafio com Jesus. Pedro tinha desafio com Jesus. Irmão, Pedro não tinha desafio nenhum com Jesus. Quando o soldado, presta atenção nessa cena, quando o soldado veio prender Jesus, o Pedro dava a vida por Jesus, ele arrancou a espada e ele ia para a guerrilha. Pedro não tinha problema, Pedro tinha problema zero com Jesus, Pedro queria salvar Jesus. Pedro não tinha problema com Jesus, ele queria salvar Jesus, ele amava Jesus, ele estava disposto. Você para pensar, um homem pescador, que está vendo uma esquadra de soldados chegando. Pedro não era um soldado. Ter a coragem, você vê como é que ele era brutal na hora da mira. Tanto lugar para acertar, foi acertar a orelha. Não, você pelo menos soubesse da arte, né? Aceitar, sei lá, qualquer não, vai lá e acerta a orelha. O Pedro estava disposto a deixar a chapa quente. O cara que chegou para prender Jesus, Pedro pegou da espada e cortou a orelha do soldado de Malco. Aí Jesus vai o quê? Vai lá, pega, coloca de novo e diz: Pedro, se eu quisesse, eu rogava ao Pai, e Ele mandaria anjos aqui, e eu resolveria. Pedro não tem problema com Jesus. Por isso que quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro diz o quê? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Imediatamente Jesus diz o quê? Vai e apacenta as minhas ovelhas. Então o problema de Pedro era com amar a Jesus? Não, o problema de Pedro é sobre amar os irmãos. Porque vamos ser sinceros, irmão, como é que a gente não ama Jesus, velho? Tem base? Não dá vontade de guardar Jesus no potinho? Não, fala. Não, Jesus é uma gracinha, irmão. Quem que são os canceiras? Os irmãos, Não, Jesus, gente,
Ele morreu por mim na cruz, ele pagou o preço, ele enfrentou o inferno, ele desceu até as profundezas do inferno, o cramunhão estava lá, ele juntou tudo, mas Jesus é bênção. Qual que é o desafio, irmão? Qual que é o desafio? São os irmãos, é a família. Porque Jesus gente, viver com Jesus é maravilhoso. Aí você acha que Pedro, preste atenção que eu vou dizer isso para você, Pedro recebeu essa palavra de Jesus, Pedro recebeu essa palavra de Jesus, quando se converter, aí Pedro vai e participa do culto mais pentecostal da história, irmão, lá foi um negócio assim, literalmente o fogo caiu, e ele pregou uma mensagem, que naquele dia, arrebanhou 3.000 almas. Pedro foi extremamente performático, acertou, foi benção. Mas aí, chegou um dia, que Deus mandou Pedro visitar um irmão dele, Cornélio, mas Cornélio não era judeu, e aí Pedro deu um negócio na cabeça dele lá. Aí o que Pedro fez? Deus aparece para Cornélio e diz: Cornélio, vai ao encontro de Pedro, mande alguém ao encontro de Pedro. Ele imediatamente mandou os seus servos. Aí Deus vai falar com Pedro e diz: Pedro, vai visitar um soldado romano chamado Cornélio. E Pedro diz o que para Deus? Não. E é interessante porque a resposta de Pedro para Deus é interessante porque ela é uma antítese. Pedro teve a coragem de dizer para Deus: não, Senhor. Porque isso é uma oposição lógica. Se é Senhor, não pode ser não. Se é não, não é Senhor. Eu não vou porque ele não é judeu. Aí Deus desenhou, irmão, abriu o céu, desceu os animais, incluindo os animais impuros, e Deus disse: come. E Pedro disse: não, Senhor. Aí Deus falou: Pedro, presta atenção, quem está falando com você não é um anjo, não. Quem está falando com você não é um outro irmão seu, quem está falando com você sou eu. Então, não diga que é impuro, que eu já santifiquei. Aí o Pedro saiu da visão, chega os servos de Cornélio, e leva Pedro até a casa de Cornélio, não levou? Chegando lá, você acha que Pedro chegou como? Sabe como é que Pedro chegou lá? Ele olhou para Cornélio e disse assim: deixa eu dizer um negócio para você, eu estava lá em casa, Deus chegou para mim, eu estava na dúvida se eu vinha ou não vinha, mas Deus forçou a barra e eu estou aqui. Mas eu estou aqui porque Deus mandou. Porque por mim, eu ainda ficava lá. Então eu vim aqui ensinar vocês. Aí no meio da mensagem, não tinha nem chegado no apelo, ainda estava na introdução, o Espírito Santo foi derramado entre os irmãos, e Cornélio disse: agora não tem jeito. Sabe o que eu acho interessante? Cornélio nunca pôde dizer, Pedro nunca pôde dizer, ou poderia ter dito, que a mensagem que ele pregou salvou Cornélio, porque Pedro nem terminou a mensagem, e o Espírito Santo foi derramado entre os irmãos. Depois você lê o capítulo 10 de Atos, todo, e aí os irmãos pedem batismo, e Pedro diz assim: como é que eu vou negar batismo para os irmãos, sendo que a palavra já foi ministrada, e antes de eu chegar no apelo, o Espírito Santo caiu sobre eles. Aí Pedro volta para Jerusalém e vai contar para os irmãos. E sabe como é que Pedro contou? Irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu estava em casa, Deus apareceu, mandou eu visitar Cornélio. Eu estava meio receoso se eu ia visitar Cornélio, porque Cornélio não é judeu, porque Cornélio tem outras práticas. E olha que coisa interessante, Cornélio não era judeu, Cornélio não participava da comunhão, e a Bíblia vai dizer que Deus disse para Pedro: vou dizer um negócio para você, Pedro, ele já dá esmola, faz jejum e oração, e eu escuto. E eu não sei
se na história de Pedro com Cornélio, Deus estava convertendo Cornélio ou Pedro. E aí Pedro chega para conversar com os irmãos e fala assim: olha, eu quero dizer um negócio para vocês, dar um testemunho aqui para todo mundo aqui em Jerusalém, que eu estava em casa, apareceu um anjo, ele forçou a barra, me mandou visitar Cornélio, eu achei que não era para ir, por fim eu fui, cheguei lá, nem tinha terminado a mensagem, o Espírito foi derramado dos irmãos, batizamos os irmãos, porque não tinha outro jeito, mas eu tenho minhas dúvidas. Aí você acha que isso bastou, Deus fazer isso com Pedro? Não. Pedro continua a ter um caráter dúbio, e Paulo teve que corrigi-lo. 2 de Gálatas, você vai ler o capítulo 2 de Gálatas depois. Porque Paulo corrige Pedro, porque quando Tiago estava presente, Pedro era contra os judeus, mas quando Tiago estava ausente, Pedro era a favor dos judeus, dos gentios, desculpa. E Paulo vai ter que resistir a Pedro na face para corrigi-lo, porque o problema de Pedro era amar a Jesus? Não, o problema de Pedro era amar os irmãos, sobretudo os que diferenciavam dele. Porque preste atenção, irmãos, a família de Deus não é a família que eu quero. A família de Deus é a família que Ele estabeleceu. Porque às vezes nós temos a síndrome de Pedro. Eu quero me relacionar com os irmãos que se parecem comigo. Mas eu não quero me relacionar com os irmãos que Deus trouxe, mesmo diferente de mim, para estar na comunhão comigo. Qual que é o desafio da igreja, irmãos? Qual que é o desafio da comunhão? Qual que é o desafio da comunhão? Qual que é o desafio da comunhão? Os diferentes. Qual que é o desafio da unidade? Pronto. E o interesse do próximo só compromete quando o interesse dele é diferente do meu. Porque se o interesse dele for a favor do meu, nós somos amigos. Porque se eu gosto de frango e o irmão gosta de frango, então não tem para o desafio, é contemplação do interesse e satisfação da vontade. Então a relação de um gostar de frango e outro gostar de frango, quando a gente se reúne é fácil a gente encontrar o ponto comum do que nós vamos almoçar ou jantar, é frango. Eu não preciso de comunhão com quem gosta das coisas que eu gosto, preciso de comunhão com aquele que difere de mim. Então o desafio da unidade é a multiplicidade de gente que não se parece comigo, mas que Deus chama de filho. O desafio é colocar o desejo do outro de forma mais expressiva do que o meu, mas isso só faz sentido se o desejo do outro não for igual ao meu. Então, qual que é o desafio da comunhão? A diversidade. Qual que é o desafio da comunhão? É amar os meus iguais? Não, é amar os meus diferentes. Qual que é o desafio da comunhão? É conviver, viver a partir de uma referência de família. Agora preste atenção, Jesus não disse para Pedro, vai e apacenta as suas ovelhas, porque eu posso escolher apacentar as ovelhas que fazem sentido para mim. Agora vai e apacenta as ovelhas que eu te der. Então você já parou para prestar atenção que talvez Deus vai conectar pessoas na sua vida que não necessariamente têm o propósito de satisfazer a sua vontade ou contemplar seu interesse? Você entende isso? Você entende que as relações tensas da sua vida, elas existem de modo intencional no plano eterno de Deus?
Você entende isso, meu irmão? Você entende que você não é vítima de gente difícil? Você entende que você não é vítima de situação complicada? E isso pode parecer engraçado, mas não é, irmão. Isso não é para dar risada. Isso é para gerar revelação no nosso entendimento. Isso é para gerar transformação no nosso entendimento. Eu não estou falando para você falar do irmão difícil, você olhar do lado e falar, nossa, é meu irmão difícil. Não é sobre isso. Isso não é uma brincadeira. Isso aqui é a profunda revelação do Evangelho. Se você está achando que o irmão sentado do seu lado é difícil, você não para para pensar o que Deus quer colocar na sua vida. Comunhão não é presta atenção no que eu estou te dizendo, que se nós estamos achando que o irmão canseira está do nosso lado, você não prestou atenção para aqueles que Deus quer trazer. Porque às vezes a gente fala sobre isso, a gente vai tratando isso como se fosse uma brincadeira, e não é, ué. Isso não é uma brincadeira. Toda pessoa difícil na sua vida cumpre a santa vocação de te aperfeiçoar. Então você não é vítima. Você não é vítima de uma pessoa difícil. Então não busque Deus para resolver o difícil. Busque o Pai para conhecer o coração do Pai em favor desse difícil, para que você seja transformado. Porque às vezes a gente vai tratando isso como se isso fosse bonito. Isso não é para ser bonito, isso é para ser transformador. Porque o dia que o seu esposo não for o que você imaginou, o dia que a sua esposa não for o que você imaginou, o dia que o seu filho não for o que você imaginou, o dia que a sua mãe não for o que você imaginou, o dia que o seu pai não for o que você imaginou, o dia que o seu irmão não for o que você imaginou, você vai ter que ter a hombridade. A hombridade não, porque não é uma questão só de hombridade, mas você vai ter que ter a sua identidade em Cristo para assumir a relação. E para gerar o testemunho. Porque Deus não tem compromisso de entregar a nós aquilo que nós imaginamos. Deus tem compromisso de entregar a nós aquilo que precisa ser entregue, a fim de que a paternidade de Deus seja revelada e a família seja estabelecida. Porque essa é a vontade de Deus. Ou, irmãos, você acha que eu e você vamos andar a segunda milha por gente bacana? Não, gente boa. Uma pessoa é gente boa. Você anda 10 milhas. Quem é que vai desafiar você a andar a próxima milha? Gente que você vai olhar e falar, mas não merece nem mais meio metro. Quem dirá uma milha? Ou nós vamos ter que virar a face para um amigo. Um amigo me leva para a cruz, me amarra, eu sofro por ele. O desafio da face é virar para aquele que é totalmente contrário a mim. E que eu sei que é. O dia que você vai ter que amar as pessoas, é o dia que elas não foram o que você queria que elas fossem. E só quem sabe isso na prática, sabe o quanto isso é cruz. E só quem sabe isso na prática, sabe o quanto isso nos custa. Por isso, irmão, a gente fala de unidade na igreja, a gente canta, é bonito, é interessante, mas na hora de viver, a gente está retrocedendo, porque a gente não quer viver as dores do processo. Porque só quem vive sabe o quanto isso nos custa tudo. Quando você olha para alguém, você vê que esse alguém não é nada do que você imaginou, e você tem que colocar o seu joelho no chão para buscar o amor do Pai, para continuar amando esse seu irmão, para revelar para ele uma família.
e não o interesse. Olhar para uma pessoa que não merece em nada o seu amparo e a sua sustentação, e buscar e dobrar o seu joelho, com toda a coragem de falar com o Pai, e dizer: Pai, me dá amor por esse meu irmão, e me ensina a amá-lo como o Senhor ama. Me ensina a perdoá-lo, me ensina a ser misericordioso, me ensina a ser bondoso. Aí a gente fica pensando, qual que é a estratégia para ter unidade? Qual é a estratégia para ter comunhão? É ter a coragem de sofrer. Sabe o que a gente precisa para ter unidade, irmão? Ter coragem de sofrer, de chorar, de dobrar o joelho e pedir que o amor do Pai seja derramado nos nossos corações. É isso que vai gerar unidade. É a nossa coragem de sofrer em favor da família. Porque a unidade e comunhão não é coisa que a gente compra na prateleira do supermercado. Eu me lembro do testemunho de um irmão no Oriente Médio, que nos contava, numa conferência missionária que nós estávamos, que um dia ele viu a sua casa ser invadida por soldados xiitas, e ele num país perseguido. Descobriram que ele era cristão, entraram na casa dele e acharam uma Bíblia, e nessa Bíblia, a partir dela, eles fizeram uma denúncia, e disseram: você tem uma opção, ou nós sentenciamos você a uma condenação, ou você renuncia. E ele então foi posto numa cadeira, amarrado pelas mãos e pelos pés. Ele tinha uma esposa e 2 filhos. Os soldados amarraram ele e disseram para ele: se você não negar a sua fé, nós vamos ter que condenar toda a sua família. E o filho mais velho dele olhou no fundo dos olhos dele e disse: pai, você não pode negar quem tanto nos abençoou. E ele viu a sua esposa e os seus filhos serem violentados sexualmente, torturados e mortos na sua frente. E quando ele achou que ele iria morrer, os soldados desataram o que prendia as suas mãos e os seus pés e disseram para ele: nós não vamos matar você, porque a maior condenação que a gente possa te dar não é te matar, mas te fazer perguntar todos os dias aonde estava o seu Deus que não salvou os seus filhos nem a sua esposa. E ele nos contou esse testemunho em lágrimas, dizendo que ele ora todos os dias pela salvação desses soldados. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. É uma consciência tão plena de família, e uma consciência tão plena de revelação acerca do coração do Pai, que isso muda radicalmente as nossas vidas. E concluindo a mensagem de hoje, irmãos, eu quero deixar algumas referências para vocês. Servir a Deus, servir aos irmãos, significa que nós conhecemos a Deus como Pai, nos reconhecemos como filho e nós reconhecemos a família. Porque enquanto nós não reconhecemos a Deus como Pai,
a nós mesmos como filhos e reconhecemos o outro como família, nós ainda não chegamos no Evangelho. Nós vamos poder orar, cultuar, ler a Bíblia, e muitas vezes tudo isso não vai traduzir nossas convicções, mas nossos interesses e a contemplação da nossa vontade. Mas quando nós realmente conhecemos o Evangelho, nós vamos conhecer a família, e isso é indissociável. Preste atenção no que eu vou te dizer, irmão. Se o plano redentivo de Deus fosse saber que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, os discípulos depois da ressurreição poderiam ter voltado para casa. Por que que os discípulos não voltaram para casa depois de saber da morte e da ressurreição do Senhor? Por que que os discípulos tiveram que permanecer em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder? Para que houvesse agora o estabelecimento daquilo que é a família, que nós chamamos igreja, corpo de Cristo. Por que que a igreja nasceu a partir da revelação da cruz? Por quê, irmãos? Porque Deus nunca quis apenas que eu e você se soubéssemos salvos, mas Deus quer nos introduzir à comunhão. Por isso a igreja, por isso a família, por isso esse lugar, por isso esse esforço intencional e contínuo de estarmos juntos, ainda que isso seja tensão, desafio. Dava para viver melhor só a gente, Jesus dava, mas isso não é o plano de Deus. Então eu vou dizer algo, mas entenda isso dentro do temor do Senhor. Você devia, e eu deveria também, abraçar toda pessoa que nos desafia e entender que ela está nos ensinando sobre quem é Jesus. E por amor de Deus, não olhe para o irmão do seu lado e ache que isso é uma brincadeira, porque não é. Então toda pessoa que me desafia, ela está me convidando a olhar para Cristo e viver a experiência de transformação. E pastor, o que é que nós precisamos para a comunhão? Não ter, preste atenção nisso. Para que nós mantenhamos a comunhão e a consciência de família, nós não temos que ter o medo de sofrer. E eu quero ler um texto final com vocês nessa noite. Abra sua Bíblia em Mateus. Capítulo de número 16. Verso de número 21. Mateus 16, 21. Mateus 16, 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos o que era necessário seguir para Jerusalém e... Desde esse tempo, o que está escrito ali? Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e, em outras versões, e sofrer. Então, preste atenção, que chega uma hora, na caminhada com Jesus, que Ele vai nos convidar a olhar para o sofrimento. Então os discípulos estavam andando com Jesus, aleluia. Qual milagre Ele vai fazer hoje? Será que Ele vai multiplicar pães? Será que Ele vai curar os leprosos? Será que Ele vai... Você imagina como era andar com Jesus, se acordar de manhã e a gente falar assim, gente, o que será que Ele vai fazer hoje? O que será que Ele vai operar hoje? Qual vai ser o poder, o culto poderoso que Ele vai fazer hoje?
Mas chega uma hora que Jesus olha para os discípulos e diz: eu quero contar uma parte da história que vocês não entenderam. E a parte da história que vocês não entenderam é que eu preciso ir a Jerusalém e sofrer. Eu preciso ir a Jerusalém e padecer. Porque vai chegar uma hora na nossa vida com Deus que Jesus vai nos convidar a olhar o sofrimento da cruz. E é nessa hora que a gente vai converter. É nesse lugar que a gente vai ter que morrer, ser sepultado e ressurgir. Dentro dessa consciência. Vamos voltar, verso 21. E padecer muitas coisas, de quem, irmãos? Dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Jesus padeceria pela mão dos seus irmãos. Irmão, preste atenção. Algum demônio desceu assim para atormentar Jesus no caminho da cruz? Não. Quem foi lá? Anciãos, sacerdotes, escribas, os seus irmãos. Quem é que vai te conduzir para a cruz, irmão? Quem é que vai te conduzir para a cruz? Os irmãos. Aí você fala: não, mas isso é só a cruz de Jesus. Então veja o verso de número 24. Vamos abrir 24, no mesmo 16. Olha para o verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim. Para onde Jesus estava indo, irmãos? Quando Jesus diz isso, no verso 24, qual era o caminho que ele estava dizendo para os discípulos? Da cruz. E Jesus diz: aquele que quer vir após mim. Ou seja, se você realmente quer ir após mim, se você realmente quer viver o Evangelho, se você realmente quer ir após mim, você vai encontrar inevitavelmente o que eu vou encontrar. Então, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz. Então preste atenção, a cruz de Jesus é substitutiva quanto a pecado. Apenas a cruz de Jesus foi suficiente para a remissão de pecado. Então não existe mais nenhuma outra cruz, porque o sacrifício de Jesus, Cristo perfeito, uma vez por todas, é entregue em favor dos irmãos. Perfeito. Perfeito. Só que a cruz de Jesus é substitutiva com quanto remissão de pecados. Só que ela é substitutiva com relação a processo. Ou seja, depois da cruz de Jesus, eu não tenho mais cruzes? Sim ou não? Não. Tome a sua cruz. Então todos nós temos uma cruz. E siga-me. Próximo versículo. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. A cruz de Cristo, ela te salvou para que você não precise mais viver uma vida tentando se salvar. Preste atenção nisso. A cruz de Cristo te salvou para que você não passe mais a sua vida tentando te salvar. E preste atenção nisso. O diabo vai tentar te salvar do que, irmãos? Quando Jesus falou que ia se entregar
Aqui Pedro se levantou e disse: salva-te a ti mesmo. Da comunhão, da família. Então, se você quer saber qual vai ser uma tentação que Satanás vai fazer contra a sua vida, é você tentar se salvar dos seus irmãos e da sua família, ao invés de se entregar em favor deles. Porque foi isso que o diabo tentou a Jesus. É quando você olhar para aquela pessoa no dia que ela não merece, e você falar assim: eu não dou mais conta não. É nesse dia que o diabo vai chegar para você e para mim e vai dizer: salva-te. 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 O irmão chegou para mim em Curitiba e disse: pastor, eu estou indo para uma cidade, eu sei que você tem vários contágios na cidade, me diz uma igreja boa para eu ir. Eu falei: não pode, porque se eu indicar uma igreja boa para você ir com o pensamento que você tem, você vai estragar a igreja. Porque você está buscando uma igreja boa para se salvar, e não para salvar os irmãos. Porque um filho de Deus não está mais preocupado em se salvar, um filho de Deus está preocupado em salvar os irmãos. Porque ele já foi salvo pela cruz de Cristo. Então ele não está buscando uma vida de quem se salva. Você já viu que às vezes a gente sempre tenta se salvar da situação difícil, da pessoa difícil. E aí Jesus nos convida ao quê? A não se salvar. Eu falei para ele: então, meu filho, você como filho de Deus deveria buscar a igreja mais difícil. Sabe a igreja difícil? Aquela assim tensa, você busca ela, vai lá e entrega a sua vida. Então você vai e entrega a sua vida em favor de salvar quem? O outro, porque eu já fui salvo. Em Cristo Jesus. Então, irmãos, para nós fecharmos a meditação dessa noite, não há como servir a Deus sem servir os irmãos. Não há como servir a família, servir a Deus sem servir a família. Não há como amar a Deus sem amar o que está no coração de Deus. Pastor, mas como é que eu posso ter unidade com o meu irmão? Tendo coragem de sofrer. Tendo coragem de subir a cruz de Cristo. Agora deixa eu dizer algo para você, para ficar claro e gravado no teu coração. Quando você for entregar a sua vida pelo seu irmão, nunca pergunte se vai dar certo. Assim, por amor de Deus, você esquecer de tudo que eu falei. Você só grava essa parte, leva para casa e vai falar com Deus. Na hora que você for entregar a sua vida por alguém, você não pergunte se vai dar certo. Você não pergunte se vai resolver. Você não pergunte se a pessoa vai entender. Porque Jesus morreu por todos, mas nem todos serão redimidos pela entrega que Jesus fez.
você vai se entregar por coisas que não serão resolvidas. Você vai se entregar por coisas que não serão resolvidas. Quando você se entregar, isso fala do outro. Agora preste atenção. Um filho de Deus vão ter duas possibilidades na vida: ou eles vão se converter à família, ou eles vão ficar indesculpáveis diante de Deus. Porque no dia do juízo, nenhum dos irmãos vai poder dizer eu não sabia. Porque aonde um filho de Deus passa, ou ele gera salvação, ou todos ficam indesculpáveis, mas ninguém poderá dizer que não sabia. Então você nunca se preocupe se vai dar certo, porque você está sendo a sinalização para o seu irmão, e se ele não quiser essa sinalização, ele não vai poder chegar diante de Deus no dia do juízo e dizer eu não sabia. Porque aonde um filho de Deus chega, ele tem vida profética. Aonde um filho de Deus chega, ele carrega a vida profética, e quem encontrou um filho viu o Pai que o enviou, e ninguém que viu o Pai ficará indesculpável diante de Deus. Porque se nós encontrarmos com um irmão que nos amou, que se entregou por nós, no dia do juízo, se nós chegarmos diante de Deus e dizer que nós não sabíamos, Deus vai dizer mentira, porque tinha um irmão seu que te amou, tinha um irmão seu que se entregou, tinha um irmão seu que entregou a vida dele em seu favor, para revelar a minha entrega. Então você está indesculpável diante do Pai. Nos dias mais desafiadores da minha vida em relação à comunidade, a palavra que me sustentava é: eu tenho uma vida profética. E se os meus irmãos não estão entendendo a minha entrega, eu só tenho um compromisso: de ser o testemunho até o final, de tal forma que no dia do juízo as minhas mãos não estarão sujas. Porque no que dependeu de mim e do que eu podia, eu entreguei o testemunho. Então quem encontrar um filho de Deus, irmão, ele tem dois caminhos: ou ele se converte ao Pai, ou ele ficará indesculpável diante do Senhor. Porque o dia que você encontrar alguém que tem a vida de Cristo, preste atenção, o dia que eu e você encontrarmos alguém que tem a vida de Cristo, era melhor não ter encontrado. Porque quem encarnou a vida de Cristo vai nos deixar indesculpável diante de Deus. Um profeta nunca falou uma mensagem para ser entendido. Presta atenção no que eu vou te dizer, porque tem gente aqui que precisa ouvir isso nessa noite. Um profeta nunca falou uma mensagem para ser entendido. Um profeta sempre falou uma mensagem para gerar uma sinalização. Por mais que ninguém entenda, ele encarna aquela mensagem, porque aquela mensagem vai gerar duas possibilidades: ou conversão, ou ficamos indesculpáveis diante do Senhor. Então o dia que você for se entregar em favor de alguém, não pergunte se vai dar certo, não pergunte se vale a pena, não pergunte se a pessoa vai entender, e se a pessoa não entender, você continua entregando, porque o seu compromisso não é transformar, o seu compromisso é sinalizar. E se a pessoa não entender depois de toda a sua entrega, fique em paz, porque quando ela chegar diante do Senhor, ela não vai poder dizer eu não sabia, porque um filho de Deus encarnou, um filho de Deus viveu, um filho de Deus amou. Por isso que, como diz um amigo meu, eu concordo com ele, achar um filho de Deus é problema, encontrar-se com um filho de Deus é problema, porque ele vai elevar a régua. Encontrar-se com um filho de... Irmãos, encontrar-se com um profeta é problema, porque quem se encontra com o profeta encontrou com a profecia, e quem se encontrou com a profecia, meu irmão, você tem dois caminhos: ou você se arrepende, ou você fica indesculpável diante do Senhor. Então nessa noite,
Eu quero te inspirar a continuar se entregando em favor dos seus irmãos. E não interessa se está entendendo, se está produzindo efeito, se está dando certo. Nós vamos continuar nos entregando, porque isso fala quem nós somos. Isso fala a natureza que nós somos formados. Isso fala do Cristo que vive dentro da gente. Isso fala de quem nós somos. Amar até o fim nos fala a partir... Coloca por favor para mim, João 13:1. João 13:1. Amar até o fim fala de quem nós somos. Amar até o fim fala daquilo que nós carregamos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era já chegada a sua hora de passar deste mundo, para quem, irmãos? Sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo, para quem? Para Deus? Não, para o Pai. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim, ainda que isso custou a sua vida. Mas preste atenção, depois que Jesus foi crucificado, depois que martirizaram o corpo de Jesus, depois que fizeram com que Jesus vivesse todas as torturas possíveis em favor dos seus irmãos, quem recebeu ele na outra ponta foi o Pai. Então preste atenção, depois que, ainda que te martirizarem, ainda que maltratarem o seu corpo, ainda que torturarem você, ainda que tentarem impedir a sua entrega, você fica tranquilo que a hora que você fechar os seus olhos nessa terra, você vai se encontrar com o Pai. Ainda que fizerem todo tipo de dano contra a sua vida, você vai se encontrar com o Pai. E tendo amado os que eram seus, amou até o fim. Irmão, é vergonhoso como nós colocamos preço no nosso amor. É vergonhoso como a gente... Meu Deus do céu! Como a gente coloca preço. A gente ama desde que seja interessante, a gente ama desde que seja favorável, a gente ama desde que seja agradável. A gente vai precificando as coisas. A gente vai precificando as relações. Colocando preço nas coisas. Não, isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é esse de não precificação. De não precificação. Pastor, você está bravo? Não. Não. Porque eu posso dizer algo para vocês nessa noite, irmão. Eu sei a angústia de viver essa palavra. Deus sabe o quanto custa. E a graça que eu peço a Deus é a graça de ter um amor até o fim. Então nessa noite eu quero orar com você. Para que você seja inspirado a amar até o fim. Vamos se colocar de pé. Qual que é o louvor final? O pessoal do louvor, passa aqui para a gente ter uma música. Nessa noite, irmãos, nós vamos ter essa canção e nós vamos orar. Se você já chorou pela comunhão, se você já chorou por um irmão, se você já chorou pelo desafio de amar um irmão, eu quero te inspirar a continuar chorando.
mas não retroceder. Comunhão não é opção. Comunhão não é opção. Comunhão não é opção. Comunhão não é opção. Então nós vamos cantar uma música que ela tem uma letra que fala sobre lapidação. E essa vai ser a nossa oração nessa noite. Lapida-nos, Senhor. Lapida-nos, Senhor. Lapida-nos, Senhor. Enche o nosso coração de amor. Enche o nosso coração de amor. Lapida-nos. Transforma-nos. 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 Nós vamos ter esse louvor final. Nós já estamos concluindo. Peço um pouquinho de paciência dos irmãos, mas eu não podia deixar as coisas pela metade. Eu creio mais do que nunca que essa é uma palavra de Deus para o seu povo nesses dias. Eu creio, irmãos, que os próximos dias da igreja na terra vão ser desafiadores. Eu creio, meus irmãos, que os próximos dias da igreja na terra serão dias de batalha, de luta e de perseguição. E se nós não tivermos um profundo senso de família, nós não vamos conseguir passar por esses dias. Se nós não tivermos uma comunhão estabelecida, nós não vamos conseguir passar por esses dias. Então eu quero que a gente faça dessa letra uma oração. Encerramos. Amém?